Tal como no caso anterior, pretendemos neste exemplo controlar a produção da perspectiva, definindo a posição do observador e do ponto P num sistema de coordenadas pré-definido. Mais uma vez, temos um sistema de coordenadas triortogonal, aqui definido por três eixos perpendiculares entre si, em que a vermelho temos o eixo X, a verde temos o eixo Y e a azul temos o eixo Z. Vamos então posicionar o ponto O e o ponto P. Neste caso, colocamos o ponto O e o ponto P definindo uma direção horizontal, mas oblíqua às direções X e Y. Portanto, o plano do quadro, que é ortogonal ao P passando por P, será então oblíquo ao eixo X, oblíquo ao eixo Y e paralelo ao eixo Z. A linha de terra passará pelo ponto P1, projeção horizontal do ponto P, e a linha do horizonte, paralela à linha de terra, passará pelo ponto P. Tendo nós aqui o perspectógrafo definido e a distância do observador ao quadro definida, podemos também representar a nossa circunferência de distância inteira, que corta a linha do horizonte nos pontos D' e D''. Importa agora notar que, neste sistema de perspectiva, é perfeitamente definida a posição dos eixos em relação ao quadro, isto quer em termos direcionais, portanto, quer em termos das suas inclinações em relação ao quadro, quer em termos posicionais, isto é, a sua posição relativa em relação aos elementos que já temos posicionados. Neste caso, é portanto conhecido o traço frontal do eixo X sobre o quadro, que estará na linha de terra, bem como o traço frontal do eixo Y sobre o quadro, que também estará na linha de terra. Na perspectiva, ou melhor dizendo, nas perspectivas destes eixos, as retas que a elas corresponderem passarão naturalmente por estes pontos colocados sobre o quadro. Sendo então conhecida a relação dos eixos com o quadro, em termos direcionais, torna-se possível determinar os pontos de fuga das suas direções. Isto é, torna-se possível conduzir pelo observador a projetante com a direção do eixo Y e, portanto, determinar sobre a linha do horizonte o ponto de fuga f de Y, e a projetante com a direção do eixo X e, portanto, determinar sobre a linha do horizonte o ponto de fuga da direção do eixo X. Do ponto de vista do observador, para controlar esta operação gráfica, vamos necessitar de determinar o rebatimento do mesmo em torno da linha do horizonte. Nesta operação, como é sabido, o observador rebatido cairá sobre a circunferência de distância. A partir do momento em que temos o observador rebatido, do ponto de vista do observador, observamos esta representação, torna-se possível representar as projetantes correspondentes às direções do eixo X e do eixo Y rebatidas e, com isso, legitimar a construção dos pontos de fuga dessas direções, ou seja, o ponto de fuga Fx e o ponto de fuga Fy. Como tínhamos os traços destes eixos no quadro, sobre a linha de terra, torna-se agora possível construir a perspectiva do eixo X, unindo este ponto, que é o seu traço frontal, ao ponto de fuga Fx, a perspectiva do eixo Y, unindo o traço frontal do eixo Y ao ponto de fuga Fy, e pelo ponto de cruzamento dos dois eixos, em perspectiva, X e Y, teremos a perspectiva do eixo Z. Pretendemos agora efetuar a graduação destes eixos sobre o desenho em perspectiva. Ora, muito bem, vamos começar pelo eixo X e, para efetuar a sua graduação, vamos considerar a sua rotação para o quadro no plano do geometral em torno do seu traço frontal. Nesta rotação, o eixo X rodado para o quadro ficará coincidente com a linha de terra. E sobre essa linha de terra iremos poder marcar as medidas correspondentes à graduação do eixo X. Mas para isso, precisamos de considerar o seu ponto de fuga de medição. Para encontrar o ponto de fuga de medição do eixo X, vamos efetuar a rotação do observador rebatido em torno do f de x para a linha do horizonte. Efetuando esta rotação, encontramos então sobre a linha do horizonte o ponto de fuga de medição da direção x. Ora, conduzindo por este ponto de fuga e pela perspectiva da origem do sistema de coordenadas a respectiva reta que contém a corda do arco da rotação, vamos projetar no fundo este ponto sobre a linha de terra. E é precisamente a partir deste ponto que vamos poder marcar então as medidas correspondentes à graduação do eixo. Note que este primeiro ponto corresponde à projeção, através desta rotação, do eixo x para o quadro, à projeção da origem do referencial.
Conduzindo as perspectivas das retas que contêm as cordas dos arcos, vamos conseguir com isso encontrar a graduação sobre o eixo X. Para o eixo Y, vamos proceder de modo muito idêntico. Vamos considerar o seu ponto de fuga de medição, vamos projetar sobre o quadro a origem do sistema de coordenadas pela rotação do eixo Y, vamos a partir deste ponto marcar sobre a linha de terra a verdadeira grandeza das medidas correspondentes à graduação do eixo Y e vamos de seguida, através da perspectiva das retas que contém as cordas dos arcos de rotação, encontrar sobre o eixo Y a perspectiva dos pontos correspondentes à graduação do mesmo. Para o eixo Z, vamos considerar a sua projeção no quadro, neste caso, segundo a direção Y. Sobre essa projeção no quadro, podemos marcar as medidas correspondentes à graduação e, de seguida, podemos reprojetar estas medidas sobre a perspectiva do eixo Z e, com isso, encontrar os pontos sobre a perspectiva do eixo Z correspondentes à sua graduação. Resta-nos agora destacar os eixos, de modo a ter um desenho que, do ponto de vista da comunicação visual, seja mais significativo, e com isso ficamos em condições de representar qualquer objeto associado a este sistema de coordenadas.